Alô, minha querida, alô, meu querido, tudo bem com você? Tudo ótimo, que bom, gente. Hoje eu tô aqui para um tópico que ele é pontual, digamos assim, da administração, que é a gestão de competências. Logo de cara, é importante você verificar uma diferença entre gestão por competências e gestão de competências. Quando eu coloco a expressão de competências, eu estou falando que o foco está na competência, gestão de projetos, o foco está no projeto, gestão de projetos, de processos, assim sucessivamente, gestão de pessoas. Agora, quando eu falo de gestão por, como você viu comigo lá na parte de organização, é uma forma de organizar e de departamentalizar a minha organização. Por exemplo, a gestão por projeto significa que eu vou organizar a minha gestão através de projetos. Gestão por processo, eu vou organizar a minha gestão por processos, certo? Então essa é a grande por função, por cliente, assim sucessivamente. Então quando eu falo de gestão de alguma coisa, eu tenho que entender o que é essa coisa. Gestão de competências, o primeiro passo que eu tenho que ter aqui é entender o que é uma competência, certo? Logo, o nosso primeiro slide não poderia ser outro diferente o que é uma competência. Competência é, vamos para o nosso quadro, dar início aqui, abrir minha caneta e seguir. Vamos lá. Competência é nada mais, nada menos do que o conjunto de habilidades, comportamentos, atitudes e conhecimentos interrelacionados dos quais uma pessoa precisa para ser eficaz na maioria das ocupações profissionais e gerenciais. Aqui, o que eu vou pedir de você? Quais são os elementos fundamentais desse conceito? Atitudes, conhecimentos e habilidades. É importante você entender que uma competência é a associação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Então, o que é uma associação sinérgica? A associação sinérgica é você conseguir agrupar esses elementos, um ou mais desses elementos, para que você consiga gerar um resultado. O que significa dizer que a competência ela está sempre relacionada a algum resultado pretendido, certo? A competência é a seguinte: Neymar é um cara competente como jogador de futebol, claro. No meio onde ele convive, ele tem lá, eu trabalharia aqui algo relacionado à habilidade que ele tem, habilidade e atitude, porque tem um aspecto do saber fazer, mas também tem um aspecto do querer fazer, né? Então ele tem ali a habilidade e atitudes que geram bons resultados para a organização. Seria Neymar competente se ele fosse presidente da República? Talvez não. Talvez não. Aí já é outro grupo de conhecimentos, outro grupo de habilidades, outro grupo de atitudes. Então por que uma organização trabalha com o conceito de mapear competências? Porque ao mapear competências eu sei e eu consigo descrever o que aquela organização precisa para alcançar os seus resultados. Sabendo quais são as competências necessárias para alcançar aqueles resultados, eu consigo alocar as pessoas certas. Gestão de competências, pessoal, é uma estratégia utilizada lá na gestão estratégica de pessoas. Então é uma técnica, é uma ferramenta da administração da gestão estratégica. Então estará alinhado sim aos objetivos organizacionais, às metas organizacionais e ao nível estratégico da instituição, lá no seu planejamento estratégico com missão, visão, valores e negócio. Porque a partir do momento que eu digo que eu tenho um clube de futebol, que meu objetivo é melhorar o meu ataque, aí eu consigo definir que se eu quero melhorar meu ataque, eu preciso de um cara veloz e habilidoso. Um cara veloz e habilidoso que se encaixa com essas competências é justamente o Neymar. Se eu dissesse que eu preciso de um gestor financeiro, que eu estou procurando aqui uma empresa, eu tenho uma empresa, um banco, eu preciso de um gestor financeiro, a velocidade e a habilidade do Neymar, nesse caso, não serviria de nada. Então, a competência ela estará atrelada a qual o resultado que a organização pretende alcançar.
certo? O primeiro aspecto da gestão de competências é justamente dentro de uma organização você identificar quais são as competências necessárias. Mas continuando a trabalhar o conceito do que é uma competência. Bom, os domínios sobre aprendizagem a gente vai chamar em 3 e você provavelmente já deve ter ouvido o famoso chá. Você já deve ter ouvido o famoso chá. O que é o chá? O chá é o tripé de entendimento da competência, porque eu vou dividir em conhecimentos, eu vou dividir em habilidades, e atitudes. Os conhecimentos estão relacionados ao nosso saber teórico. As habilidades ao nosso saber prático. E as atitudes à nossa ação, eu posso chamar de proatividade, certo? Vamos lá, existem pessoas que têm um saber prático, um saber teórico e não implementam aquele saber? Você conhece alguém que tem conhecimento, mas não necessariamente tem habilidade? Claro. Eu sou formado em administração, mas eu não tenho a habilidade de fazer, por exemplo, um plano de marketing. Por quê? É um conhecimento específico que eu já fiz, mas eu não tenho essa habilidade agora. Se você me pedir para fazer sair do zero, não. O cara pode ser formado em engenharia civil e não saber subir um muro. Conhecimento é o saber teórico. Teórico ele tem. O que ele não tem é a prática. E existem pessoas que têm as habilidades, mas não têm o conhecimento. Você conhece alguém que sabe subir uma parede e não é formado em engenharia civil? Claro. Quantidade de mestres de obras, peões que sabem muito mais do que alguém que é formado. E existe também o cara que tem atitude, por mais que ele não tenha a habilidade nem o conhecimento. Existe o cara que tem a proatividade, existe o cara que tem o âmbito da ação e ele não tem nem o conhecimento nem a habilidade. Então você percebe que são elementos independentes que, se associados de maneiras complementares, se associados sinergicamente, você consegue ter os resultados que uma organização vai buscar. Então a competência está sempre atrelada a algum resultado, a competência vai estar sempre atrelada a conhecimentos, habilidades e atitudes, que a gente pode chamar de domínio cognitivo, as habilidades mentais, as habilidades físicas, manuais e as habilidades afetivas. Mas tome cuidado, tá? O entendimento mais simples é você entender como conhecimentos, habilidades e atitudes, como eu coloquei nesse slide para vocês, tá? Esse slide que está na tela para vocês é o exemplo do que é uma competência. Claro que a gente precisa construir um arcabouço teórico para não chegar aqui falando besteira, mas é importante que você entenda que o slide que está na tela é o resumo do que é uma competência. É a associação sinérgica do seu saber teórico, do seu saber prático e do seu querer fazer, certo? Da sua proatividade, ok? Como a gente viu, existem diversos tipos de habilidades gerenciais, as habilidades técnicas, humanas e conceituais. É importante que a gente faça essa reflexão e conecte isso lá quando a gente fala das habilidades do administrador. Existem habilidades mais ligadas ao saber fazer, habilidades mais relacionadas a como se funcionam as relações dos indivíduos, e existem habilidades que são mais conceituais, certo? Importante você perceber que conhecimento e habilidades são coisas que a organização consegue trabalhar dentro da instituição, enquanto atitude é algo muito mais difícil de ser entendido, tá ok? A atitude você não consegue treinar, você não consegue trabalhar, tá ok? Então vamos lá, dentro de uma instituição, quais são os aspectos fundamentais que eu vou precisar ter para que eu consiga entender e ter a base do que a gente pode chamar de gestão de competências? Primeiro, é você fazer um diagnóstico, certo? De quais são as competências. Depois, você elaborar uma matriz de competências necessárias. Depois, você fazer uma descrição dessas competências. Eu vou falar isso na próxima aula, mas é importante que você conheça claramente esses tópicos. Depois, você vai fazer uma definição dos seus objetivos
e depois você vai fazer uma inclusão disso nos planos. Você bota lá nos planos, tá ok? O que eu quis dizer com com esse rápido delineamento aqui? Eu quis dizer que quando eu trato gestão de pessoas, você entende que eu coloquei planos, diagnósticos. Aqui, a grande sacada é você perceber que uma organização orientada para a gestão de desempenho, ela tem que entender qual é a competência, né, orientada para a gestão de competência, ela tem que entender qual que é a competência necessária. Porque senão vai ficar muito relativo. Qual é o tipo de conhecimento que eu preciso? Numa sala de aula, qual é o tipo de conhecimento que eu preciso? Qual é o tipo de saber? Qual é o tipo de habilidade que eu preciso ter? Você provavelmente tinha algum professor na universidade que o cara era pós-doutor em tudo. O cara era um mito. Só que chegava em sala de aula e ele não tinha o manejo da turma. Por quê? A competência talvez para escrever, talvez para chegar, talvez para ter o conhecimento, é uma. Agora, para você dar aula, a competência é outra. Há necessidade de não somente o conhecimento, mas também a capacidade de passar o conhecimento. Mas também não haveria a possibilidade de você ignorá-lo, mas o que acontece é essa clara noção de que os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, elas têm um local onde elas são funcionais. Fora dali, talvez não sejam, certo? Então a graduação das competências é justamente isso, é você entender que a organização ela tem que ter uma cultura dessa autogestão, uma cultura de como ela vai trabalhar, tá certo? Maravilha, espero que tenha ficado claro. O principal, o que mais aparece em prova, a gente vai ver isso em questões, são justamente o que é uma competência. Com isso, você vai adiante tranquilamente. Valeu, um grande abraço, sou Marco Ferrari e até mais.